Vamos agora definir o conceito de função par e função ímpar. Seja f de a em b uma função tal que, se x pertence a A, então menos x também pertence a A. Ou seja, o domínio da função f, conjunto A, ele é tal que, se x é um elemento do domínio, o oposto, menos x, também é um elemento do domínio. Dizemos que f é uma função par se f de menos x for igual a f de x para todo x pertencente ao domínio da função f. E dizemos que f é uma função ímpar se f de menos x for igual a menos f de x para todo x no domínio da f. Exemplo. Consideremos aqui a função f de R em R, cuja regra é dada por f de x igual a x. Então vamos analisar se essa função é par ou ímpar. Então, calculemos f no valor menos x. Por definição, isso é menos x, que eu também posso escrever como sendo menos f de x. Então a gente vê que para um elemento x qualquer no domínio da f, nesse caso o conjunto dos números reais, o f de menos x é menos f de x, ou seja, neste caso, f é função ímpar. Seja agora f a função cuja regra associa a x o valor x2. Agora, f calculado em menos x nos dá menos x ao quadrado, que é igual a x2, que nós identificamos como sendo f de x, para todo x no domínio da f. Isto é, f é função par. Seja f a função cuja regra é f de x igual a x3 mais 1. Então, f calculado em menos x é igual a menos x3 mais 1. Isso aqui é distinto de f de x, que é x3 mais 1, e também é diferente de menos f de x, que daria menos x3 menos 1.
Então, para um x genérico, nós temos f de menos x diferente de f de x, e também é diferente de menos f de x. Ou seja, aqui a conclusão que nós chegamos é que f não é função par e também não é função ímpar. Logo, nem toda função vai ser par ou ímpar. Para que f seja uma função par ou ímpar, a primeira condição então que é preciso ocorrer é a que está dita aqui. Se x está no domínio, então o oposto também está no domínio. Então, aí faz sentido testar se ela é par ou ímpar, e as condições para ser par ou ímpar são essas especificadas aqui.